Bom, a gente vai iniciar agora falando um pouquinho sobre os efeitos destrutivos das novas tecnologias. Fake news. Primeiro a gente vai entender que o que são consideradas novas tecnologias são computadores, celulares, internet, entre outros. Esses são os mais utilizados. E fake news nada mais é do que notícias falsas. A evolução dessas novas tecnologias, elas contribuíram muito para a globalização, né? Aumentou muito o número de usuários, certo? Utilizando a internet, utilizando as redes sociais, justamente pelo fácil acesso. Juntamente com esse grande número de usuários que veio crescendo bastante, aumentou muito o número de notícias falsas, que são os fake news. Alguns estudos, né, eles evidenciam que ocorre porque as pessoas elas não têm o senso crítico para discernir o que de fato são notícias falsas e o que são verdadeiras. Bom, trouxemos alguns convidados para falar um pouquinho sobre esse assunto. Valderlene, o que você acha relevante ressaltar sobre esse assunto? Bom, como já foi falado anteriormente, as fake news são notícias falsas, né? E eu acho muito importante falar sobre as notícias que foram circuladas nos Estados Unidos em relação às eleições, como ocorreu as campanhas entre Donald Trump, né, e Hillary Clinton. Na última eleição, a gente pode citar até o site O País, né, que ele aborda sobre esse assunto, que algumas campanhas foram lançadas nas redes sociais para favorecer a eleição do Donald Trump e derrubar a campanha da Hillary Clinton. Bom, agora vamos passar a palavra para a Luana, para ela falar um pouquinho sobre fake news, o que ela acha que é importante. Como já foi citado anteriormente por Valderlene sobre os fake news relacionados à política, eu gostaria de citar também sobre os fake news relacionados à vacinação. Que no Brasil houve uma queda da vacinação, que é a imunização das crianças, principalmente por causa dos fake news que foram espalhados nas redes sociais, onde falavam que não vacinem suas crianças, milhares de crianças já morreram. Tudo isso gera um baque na sociedade, pois a sociedade ela não está preparada para saber o que é verdadeiro ou não. Isso tudo pode acarretar o quê? Morte de crianças, né? Crianças assim que não serão vacinadas, porque a família não vai atrás, não busca o conteúdo verdadeiro, e sim busca generalizar a informação que não é verídica. E esse é um fator que vem contribuindo muito para que as doenças que já eram consideradas erradicadas no país voltassem a ocorrer alguns casos, né? Porque as crianças estão deixando de ser vacinadas. Agora a gente vai passar a palavra para o Luciano e ele vai falar um pouquinho o que ele acha que é importante ressaltar. Bom, eu acho importante ressaltar o impacto que essas fake news podem causar na vida de pessoas físicas ou então de grupos sociais específicos que foram atingidos por essas fake news. Como, por exemplo, a gente pode citar casos de suicídio devido a fake news espalhadas sobre uma determinada pessoa que afetou diretamente o psicológico da pessoa devido a essas fake news. Ele se sentiu excluído da sociedade. E agora, para finalizar a nossa conversa, o Lino vai falar um pouquinho sobre o que pode ser feito para prevenir o fake news. Prevenir o fake news é algo que basicamente seria algo muito simples. Por exemplo, os pais com as suas crianças devem ter um controle maior sobre o que elas estão pesquisando na internet, se isso que elas estão pesquisando, elas estão reproduzindo e repassando, porque se elas verem e contar, já propaga aquela informação, e se ela for falsa, vai dar continuidade. Se eu pego um conteúdo e eu repasso ele apenas pelo que está me aplicando no texto, no título do texto, por exemplo, se eu não ver de fato o que está trazendo, eu vou estar reproduzindo um conteúdo que eu não sei se é verdade ou falso.
Então eu tenho que buscar realmente desconfiar dessas informações. Por exemplo, em um jornal, eu não devo apenas depositar minha confiança em um jornal, eu devo ver aquele mesmo assunto, se possível, em outros jornais, para me ver outras visões diferentes. Eu acho que isso pode ser trabalhado e que com todas essas medidas eu acho que o fake news ele irá aos poucos diminuir e se propagar cada vez menos. Eu acho que com a informação e a desconfiança das pessoas, acho que isso pode mudar um pouco. Finalizando a nossa conversa, nós esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês entenderem o que é o fake news e que a partir de agora a gente use um pouquinho mais da consciência quando for compartilhar um conteúdo e lembre da importância que esse conteúdo pode trazer à sociedade.